Olá, boa tarde, boa quarta-feira para você. O NT Sul começa agora ao vivo com os destaques deste 24 de agosto. A Anvisa proibiu a venda de um lote da geleia de morango da marca Piá. A agência afirma que o produto tem mais impurezas do que o permitido por lei. Quando um produto está fora das especificações, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária informa os consumidores e eles podem evitar a compra. Mas o que muita gente não sabe é que existe uma lista enorme de produtos que, pela legislação, podem conter pedacinhos de insetos e pelos de rato. Conviver é acolher as diferenças. Um seminário em Porto Alegre discute a formação profissional de pessoas com deficiência e a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho. E é sempre bom lembrar: uma lei regula a inserção no mercado de trabalho e obriga as empresas com 100 ou mais empregados a reservarem vagas de acordo com o número de trabalhadores. Além da existência da lei, que gera uma obrigação, mas a sociedade tem que perceber, e é essa dimensão que nós precisamos desenvolver, perceber que as pessoas com deficiência possuem potencialidades, possuem habilidades. A 8ª Coordenadoria Regional de Saúde começou um trabalho aqui em Cachoeira do Sul para melhorar a condução dos casos de sofrimento grave em saúde mental. Temas como surto, suicídio e agitação psicomotora são abordados. Então, a proposta desse curso é justamente de qualificar esses profissionais para esse primeiro atendimento. Agora, 12:03 pelo horário de Brasília, e hoje tem ainda o quadro Minha Cidade. Vamos falar de uma importante instituição cultural da nossa cidade, uma instituição centenária fundada por germânicos. Estamos falando da Sociedade Rio Branco. Horas depois de participar da aula inaugural das novas turmas da Academia de Polícia, o governador do estado reconheceu que o esforço do Executivo e das polícias ainda não é suficiente para oferecer segurança à população gaúcha. Em coletiva no Palácio Piratini, José Ivo Sartori e alguns secretários também falaram sobre o ressarcimento de verbas devidas pela União, o início do plano de previdência complementar e a recente missão do governo à Argentina. Em um balanço das ações do governo, a busca por equilíbrio financeiro foi novamente destaque. O secretário da Fazenda, Giovanni Feltes, falou sobre a formação de um grupo de trabalho para buscar ressarcimento junto à União de recursos investidos pelo Estado na década de 80 em estradas federais. Os cerca de 2 bilhões de reais estimados possibilitariam a quitação de débitos, como o 13º salário dos servidores. Se não ver esse dinheiro, as nossas dificuldades se avolumam, não tenho a menor dúvida, né? E aí não se trata de uma questão de ter vontade ou deixar de ter vontade, é uma questão de falta de materialidade, faltar verdadeiramente dinheiro. Sobre a área da segurança, Sartori admitiu que há muito o que ser feito, mas destacou a convocação de policiais militares e civis, além da liberação de horas extras e diárias, medidas da segunda fase do Plano Estadual de Segurança. Todo o esforço dos policiais e do governo ainda não é suficiente para melhorar as condições de segurança da nossa população. Todo mundo tem essa preocupação. Nós todos a temos e nós vamos continuar fazendo tudo aquilo que estiver ao nosso alcance para combater justamente a criminalidade sem descansar. Temos já 220 brigadianos e bombeiros que estão já com quase 3 meses de curso e que em breve começarão a fazer estágio inicial. E já hoje iniciaram-se o curso de formação da Polícia Civil, são 224, com relação aos concursos da SUSEP e do IGP, eles estão em andamento e os concursos são mais demorados. Também foi anunciado o início, nesta quarta-feira, da vigência do Plano de Previdência Complementar. Os novos servidores públicos que quiserem se aposentar com valores acima do teto do INSS precisarão aderir a um fundo autônomo. Outro assunto abordado foi a viagem de comitiva do governo à Argentina, que resultou no acordo de realização de um seminário para alinhar interesses nas áreas de ciência e tecnologia. Enquanto o estado de Santa Catarina registra o menor índice de desempregados no país, 6,7%, o Rio Grande do Sul lidera a estatística entre os estados da região sul.
O mercado de trabalho encolheu neste segundo trimestre de 2016. Pesquisa do IBGE aponta 530 mil gaúchos fora do mercado de trabalho de abril a junho deste ano, 2,8% a mais que no mesmo período do ano passado, ou seja, mais 180 mil pessoas fora do mercado de trabalho. O segundo trimestre de 2015 registrou taxa de desemprego de 5,9% no Rio Grande do Sul. Em 2016, houve aumento para 8,7%. Se comparado a 2015, a renda média dos trabalhadores, hoje em R$ 2.209, aumentou 0,5%. Mas com relação a 2015, essa renda encolheu e ainda é 0,9% menor. Mas na contramão aos novos 75 mil desempregados deste segundo trimestre, outro dado surpreende e se destaca. 65 mil gaúchos começaram a trabalhar por conta própria. Enquanto o mercado está em crise, para sobreviver, quem precisa e tem vontade, vai à luta e reage. A formação profissional de pessoas com deficiência exige preparação específica dos orientadores. Além disso, o mercado precisa estar mais aberto à chegada desse público. Essa é a opinião de especialistas no assunto que participam de um seminário em Porto Alegre. Conviver é acolher as diferenças. Sob esse tema, são propostas as discussões durante a Semana da Pessoa com Deficiência. Uma lei regula a inserção no mercado de trabalho e obriga as empresas com 100 ou mais empregados a reservarem vagas de acordo com o número de trabalhadores. Além da existência da lei, que gera uma obrigação, mas a sociedade tem que perceber, e essa dimensão que nós precisamos desenvolver, perceber que as pessoas com deficiência possuem potencialidades, possuem habilidades. E as pessoas com deficiência também têm que se apresentar ao mercado de trabalho. Para a auditora do trabalho, a criação de oportunidades ainda esbarra na discriminação. Talvez nós tenhamos uma grande barreira para o acesso da pessoa com deficiência, que é o preconceito, né? A nossa sociedade está acostumada a olhar uma pessoa com deficiência e identificar nela uma pessoa incapaz, sem condições de trabalhar e, enfim, de exercer seus direitos de cidadania. Pensar a inclusão também passa pela qualificação no processo de ensino e aprendizagem. A Escola Social Profissionalizante, a ESPRO, que atua na formação profissional e inclusão, também promove a qualificação dos profissionais que ministram cursos. Mesmo em turmas inclusivas, ele está com pessoas sem deficiência e com deficiência junto, trabalhando, capacitando essas pessoas. Então, ele tem que ter uma capacitação atrás. Profissionais que estão mais na linha de frente com as pessoas com deficiência dentro do ESPRO procuraram fazer esse curso. Foi um curso durante o ano inteiro, uma formação bem rica, né? E é esse tipo de capacitação que eu acredito que todas as instituições buscam e fazem. O ISBET, Instituto Brasileiro Pro Educação, também faz uma ponte entre as empresas e quem procura uma vaga de trabalho. Nós temos um banco, né, de dados com jovens cadastrados. E a partir desse cadastro, a empresa nos passa então um perfil, né, desejado, que ela precisa mínimo, básico. Nós fazemos uma triagem no SBET prévia e em cima dessa triagem nós já encaminhamos os currículos ou já encaminhamos os jovens com os currículos em mão para participarem do processo seletivo com a palavra final da empresa. A programação da Semana Estadual da Pessoa com Deficiência segue até o dia 28, com apresentações na Casa de Cultura Mário Quintana. Atenção para as oportunidades de emprego que a agência FGTA Cine de Cachoeira do Sul disponibiliza. Uma vaga para serviços gerais, exclusiva para a pessoa com deficiência. Costureiro, uma vaga, experiência em máquina reta e overlock. Vendedor, uma vaga, precisa ter experiência em carteira com vendas de produtos agrícolas. Serrador de mármore e granito, uma vaga, experiência e precisa ter ensino médio. Vendedor externo, uma vaga, precisa ter carro próprio, carteira categoria B e experiência. Uma vaga para empregada doméstica. Para cumprir meio turno, precisa ter referências e saber cozinhar. Supervisor de extração florestal, uma vaga. Experiência precisa estar comprovada em carteira. Mecânico de máquinas para extração florestal, uma vaga. Precisa ter experiência. Trabalhador rural, uma vaga. Experiência em carteira, lavoura de arroz, tratorista. Vendedor, uma vaga com experiência e ensino médio completo.
Mais informações na agência FG Tassini, que fica na rua Major Ouriques, número 1552, no centro de Cachoeira do Sul. Ou pelo telefone 3723-5414. Mais de 800 alunos da Escola Estadual Dom Pedro I, na zona sul da capital, retornaram ontem às atividades. O colégio suspendeu as aulas depois que uma professora foi agredida pela irmã de um estudante. Ela teve fraturas em 3 costelas, no nariz e no peito. Os alunos do turno da manhã retornaram às atividades pouco antes das 8 horas. Muitos acompanhados pelos pais, que ainda tentam entender o que aconteceu na última sexta-feira, quando a professora foi agredida pela irmã de um aluno. Eles têm que ter um respeito maior com o professor, eu acho, assim, né, tia? Não, foi um tempo que o professor era o segundo pai, segunda mãe, né? Se tu vai dizer uma coisa para um adolescente, ele já sai, já levanta e já grita, então não sabe mais em quem acreditar, né? A educação vem de casa. O dia ontem foi de protesto pela violência. A direção esteve reunida com a primeira coordenadoria da Secretaria de Educação do Estado, o Conselho Tutelar e o CEPER Sindicato, para receber orientações de como proceder. Pedimos uma segurança ontem para a Secretaria de Educação, que ficou de nos dar o retorno. Pegaremos os alunos da porta para dentro, eles entram sozinhos, né? Os pais que gostariam de falar com os professores vão agendar previamente, né? A gente nota que o perfil do aluno mudou bastante, a violência aí fora e dentro também aumentou bastante e a gente se assusta um pouco, né? Com toda essa violência, esse despropósito, porque foi uma coisa assim sem justificativa. A professora segue em licença médica e a família do aluno será acompanhada pelo Conselho Tutelar. Vamos para o intervalo? Agora, 12h13 pelo horário de Brasília. E a seguir você vai ver, a Anvisa proíbe venda de lote da geleia de morango da marca Piá. No produto continha mais impurezas do que o permitido por lei. A Vigilância Sanitária do Rio Grande do Sul pretende intensificar a fiscalização na fábrica da Piá. A empresa deveria fazer o seu controle de qualidade e de segurança, adotando as boas práticas de fabricação para evitar qualquer tipo de fragmento de inseto e pelo de roedor, que não é permitido, né? Ou seja, daria para evitar. Com certeza. Estamos de volta agora 12h18 e você vai conhecer uma casa que se tornou referência no mundo da arquitetura. Isso porque o imóvel que estava desabando foi reformado com um projeto de baixo custo e acabou ganhando o status de melhor casa do mundo. Essa casa na Vila Matilde, zona leste de São Paulo, já virou ponto de referência na região. Isso porque o imóvel ganhou recentemente um prêmio internacional de arquitetura, motivo de orgulho para a dona Dalva. Empregada doméstica, ela economizou cerca de R$150 mil em 30 anos de trabalho, dinheiro necessário para viabilizar a construção. Quando eu comprei aqui, já era uma casa antiga. Aí, com o tempo, quando terminei de pagar a casa, a prestação da casa, falei assim, então a gente vai reformar. Mas não tinha como reformar, os pegavam, tiravam a casquinha assim da garagem, caía areia. A casa foi concluída em 2014 e levou apenas 6 meses para ficar pronta. A ideia da reforma veio por necessidade. A antiga casa estava com sérios problemas de estrutura, infiltração, falha na energia elétrica e problemas com encanamento. E com tantas rachaduras na parede, por pouco um grande acidente não aconteceu com Dona Dalva. Quando eu cheguei do trabalho, naquela rachadura tinha em cima do teto, bem em cima da minha cama. Quando eu cheguei, foi tomar banho. Aí foi aquele barulho, aquele estouro. Eu falei, gente, o mundo está acabando. Eu falei assim, mas não foi o mundo que estava acabando, não. O teto caiu em cima da minha cama. E o susto fez Dona Dalva procurar a ajuda de seu filho. Juntos, eles acionaram um escritório de arquitetura que colocou em prática uma obra de baixo custo, mas com qualidade e agilidade. A gente realizou esse projeto, posteriormente a gente
auxiliou na contratação da mão de obra empreiteira e no contrato que foi realizado entre o cliente e essa mão de obra empreiteira. Os arquitetos ergueram uma simples estrutura, mas bonita e confortável, numa área de 95 metros quadrados. Por meio de uma estrutura com blocos aparentes, a obra foi pensada com sala, lavabo, cozinha, área de serviço, suíte e uma pequena horta, que enche Dona Dalva de orgulho. O local ainda foi projetado para ser bem ventilado e com iluminação natural. Esse tipo de projeto deu tão certo que a casa de Dona Dalva hoje já é conhecida internacionalmente. E o prêmio que deu esse destaque ao imóvel foi promovida pelo ArcDaily, o site de arquitetura mais acessado no mundo. Eu acho que o prêmio ele tem dois lados. Um lado é a história da Dona Dalva, né? É uma pessoa que poupou ao longo de muitos anos, então é uma pessoa realmente fora da curva, né? Ela tem uma cultura que não é comum aos brasileiros, né? De conseguir poupar algum dinheiro. Ainda mais nas condições que ela como empregada doméstica, né, que a gente sabe que não é fácil sobrar algum dinheiro. E o outro, ela tem encontrado um escritório disposto a atendê-la. E com todos os cômodos da casa novinhos em folha, perguntei a Dona Dalva qual o local que ela mais gosta de estar. Jardim. O jardim, nossa, dá uma paz. Se às vezes eu sento aqui, ainda mais quando estava florido, aqui lá em cima já chego, já vejo minhas plantas, já vou dar água para elas, no calor já vou dar água para elas, já vou ver minhas plantinhas. Eu adoro as minhas plantas. Depois dos molhos de tomate, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu a comercialização de um lote de geleia de morango da marca Piá. A empresa afirma que já sabia do problema e que recolheu os lotes em maio. De acordo com uma norma técnica de 2014, vários produtos podem conter fragmentos de insetos e de roedores na composição. A Anvisa afirma que o produto da Piá tem mais impurezas do que o permitido pela legislação. A análise foi feita por um laboratório de Santa Catarina a pedido da Anvisa. A Vigilância Sanitária do Rio Grande do Sul afirmou que vai intensificar a fiscalização na fábrica da Piá, em Nova Petrópolis. Essa inspeção consiste desde a chegada da matéria-prima até o seu produto final, toda a sua linha de produção. Entende? E não só no produto de geleia, todos os produtos que é de nossa competência da vigilância sanitária, essa inspeção na indústria. Isso aí pode acarretar o quê? Independente do comunicado da Anvisa, pode ter outras não conformidades encontradas na empresa que pode gerar um processo administrativo sanitário e uma autodifração. Não é o primeiro caso de produto confiscado por problemas na fabricação. Há 2 anos, 200 toneladas de erva mate gaúcha foram retiradas do mercado uruguaio por conter chumbo em excesso. No mês passado, foi a vez de 4 marcas de molhos de tomate e de uma marca de ketchup serem retiradas, depois que análises descobriram pelos de ratos e patas de baratas além do permitido. Quando um produto está fora das especificações, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária informa os consumidores e eles podem evitar a compra. Mas o que muita gente não sabe é que existe uma lista enorme de produtos que, pela legislação, podem conter pedacinhos de insetos e pelos de rato. Farinha de trigo e de fubá, café torrado e moído, vários tipos de chás e de temperos. Tudo isso pode conter os fragmentos de insetos e pelos, desde que numa quantidade limitada. Os fabricantes afirmam que os processos de esterilização evitam problemas para a saúde. Mas o consumidor não parece concordar muito com isso. Até pode, né? Mas a gente compra como um produto bom. Horrível. Nossa, que perigo para a saúde, né? É um absurdo, porque isso aí é um caso de higiene normal. Tudo que tiver barata, rato e coisa não pode ser, né? Para o chefe de alimentos da Vigilância Sanitária, a legislação poderia ser mais rígida. A empresa deveria fazer o seu controle de qualidade e de segurança, adotando as boas práticas de fabricação para evitar qualquer tipo de fragmento de inseto e pelo de roedor, que não é permitido, né? Ou seja, daria para evitar. Com certeza. Se a legislação é fraca, o consumidor pode ser forte.
Quem consome tem direitos, mas também tem deveres. O consumidor ele tem o poder e também o dever, a partir do momento em que ele identifica que determinado produto não está satisfazendo os índices oficiais de qualidade, ele também pode, a partir desse controle, identificar essas marcas e deixar de consumir o produto. Quarta-feira com dia de sol e sem nuvens, não chove, as temperaturas ficam entre 7 e 24 graus. Amanhã, Cachoeira do Sul terá dia de sol com algumas nuvens. As temperaturas ficam entre 12 e 27 graus. Já na sexta-feira, o dia será de sol e calor. A temperatura continua a subir, mínima de 16 e máxima de 31 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. A sequência de dias com temperatura firme prossegue em mais um dia ensolarado e de céu aberto no Rio Grande do Sul. Devido ao resfriamento noturno e o ingresso de ar mais quente em camadas superiores da atmosfera, cresce a possibilidade de nevoeiro em algumas regiões do estado. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 24 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 23. Em Passo Fundo, no norte do estado, 20 graus. E em Santa Maria, na região central, 23. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 21 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, também 21 graus. Meio-dia e 26, vamos ao Momento Educação. Denise Belladonna fala hoje do professor como agente de tradução no universo da aprendizagem. Veja só. Boa tarde. Hoje dirijo-me aos meus colegas professores comentando de um artigo da revista Educação, do professor e pesquisador Gabriel Perissé. Depois dessa leitura, eu me senti uma tradutora. Percebi que é isso que nós, professores, somos. Realizamos o encontro de realidades diferentes e fornecemos aos nossos alunos novas formas de ver o mundo. Pense que, ao colocar-se na frente dos seus alunos, você vem promover a mediação entre linguagens, diálogo entre culturas, tempos e saberes. O professor não é o enrolador, porque assim seria o enganador de si mesmo e nem precisa empobrecer o conteúdo para fazer a tradução deste ao aluno. O professor, dominador do seu conhecimento, faz a tradução eficaz e significativa para o ensino. Veja como o professor Marcelo Gleiser traduz para ensinar conceitos científicos no seu livro A Dança do Universo. De modo a explicar os movimentos do sistema solar, Descartes criou um intrincado sistema de vórtices que transportam os planetas em suas órbitas ao redor do Sol. Numa imagem mais mundana, capaz de ajudar a visualização do efeito imaginado por Descartes, podemos imaginar o vórtice criado em torno de um ralo de uma banheira que se esvazia, cercado de rolhas flutuando ao seu redor. Sem receio de ser mundano, o professor Marcelo traduz para um idioma caseiro, ao alcance de todos, um conhecimento intrincado. Planeta e rolha, sol e ralo. Isso é ensinar. Encontrar formas claras e criativas que lhe ajude, educador, a apresentar na língua dos alunos o que está na língua da ciência. Sucesso nas suas traduções e até o nosso próximo encontro. E atenção, estudantes do ensino superior. Estão abertas as inscrições para o FIES. São 28 mil vagas disponíveis em todo o Brasil. Estão abertas desde a última segunda-feira as inscrições para 28 mil vagas remanescentes do segundo semestre do FIES, o Financiamento Estudantil 2016. As inscrições podem ser feitas na página do FIES. O endereço é fiesselecão.mec.gov.br. Para o estudante não graduado que foi pré-selecionado na seleção regular do FIES e não tenha firmado o contrato de financiamento, o período de inscrição vai até o próximo domingo, 28 de agosto. Para o graduado, o prazo vai entre 26 e 28 de agosto.
Já para estudante não graduado que se inscrever para uma vaga remanescente em curso de instituição de educação superior em que não está matriculado, o período varia de 29 de agosto a 5 de setembro. Para o graduado, o prazo é de 2 de setembro a 5 de setembro. Os períodos de inscrição mudam para os alunos que estão matriculados em instituições de ensino superior. Para os graduados, o prazo vai entre 29 de agosto e 2 de setembro. Para os não graduados, o período é de 2 de setembro a 2 de dezembro. Poderão concorrer às vagas remanescentes os estudantes que tenham feito o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, a partir de 2010. Tenham média geral mínima de 450 pontos, não tenham zerado na redação e ainda possuam renda familiar mensal bruta de até 3 salários mínimos. Mais informações no site do FIES, fiesselecão.mec.gov.br ou pelo telefone 0800 61 61 61. Amanhã, 25 de agosto, se comemora o Dia do Soldado. Para celebrar a data, o Exército Brasileiro está com uma exposição no Orlando Plaza Shopping, aqui em Cachoeira do Sul. A visitação é gratuita e encerra hoje às 10 horas da noite. Eles protegem as fronteiras e dão a vida pela segurança do país. Os equipamentos utilizados pelos soldados do Exército chamam a atenção de quem passa pela exposição em Cachoeira do Sul. Está sendo bem legal. É interessante até, os materiais aqui são bem... No caso, os materiais, os verdadeiros, bem usados, né, de verdade. E acho que isso que mostra que o quartel acho que não é um lugar tão distante como mostra ser, né? Acho que está bem acessível para a população. O Leonardo e a turma dele do 3º ano do ensino médio da Escola Antônio Vicente foram à exposição na tarde de terça-feira. O que é poder prestigiar essa exposição aqui no shopping? É interessante, assim, ó, para os alunos saber como o Exército Brasileiro está equipado e de que forma eles podem, né, preservar o território brasileiro. A gente viu uma demonstração também ali. Porque o Brasil, eu como professora de história, o Brasil nunca entrou em guerras, em conflitos, né? A professora fez um teste com equipamento de comunicação. Tem bastante coisa interessante para quem não conhece, né? Conhecer um pouco melhor, até reconhecer o Dia do Soldado. O soldado representa hoje em dia todos os valores que a sociedade procura resgatar, né? E que muitas vezes nós vemos como carentes da nossa sociedade. Além da exposição dos equipamentos do 3º Batalhão de Engenharia de Combate, está no Orlando Plaza Shopping o material do 13º Grupo de Artilharia de Campanha, Grupo General Polidoro. O objetivo é comemorar a Semana do Soldado, que no dia 25 de agosto nós comemoramos o nascimento do Duque de Caxias, que é o patrono do Exército, que foi o maior exemplo de soldado que o Brasil já teve, e mostrar o dia a dia do soldado. Na exposição, o visitante ainda pode simular a detecção de minas, como explica o 3º sargento. A comunidade tem um contato com um aparelho que a gente utiliza no nosso dia a dia, né? E um dos mais fáceis que a gente achou de mostrar e que eles teriam uma maior facilidade de entender o funcionamento, né? É o nosso detector de minas, né? O MD8. Né? Ele funciona única e exclusivamente para achar minas, né? Mas também, né, detecta outros metais, né? Como as minas, né, tanto minas antipessoais e anticarro, né, possuem quantidades, né, diversas de metal, né, é o que a gente utiliza para achar aí as minas, né, que é uma das atividades da nossa arma de engenharia. Reiterando, então, que a visitação é gratuita e está no Orlando Plaza Shopping, aqui em Cachoeira do Sul, até hoje, às 10 horas da noite. Parabéns a todos os nossos soldados. Agora, 12h34, nós vamos para um rápido intervalo e na volta você vai ver no quadro Minha Cidade com a pesquisadora Márcia Patel. Vamos falar de uma importante instituição cultural da nossa cidade,
uma instituição centenária fundada por germânicos. Estamos falando da Sociedade Rio Branco. De volta, 12h37, e no quadro Minha Cidade de hoje vamos conhecer um pouco da história da Sociedade Rio Branco aqui em Cachoeira do Sul. A pesquisadora Márcia Patel conta quem são os personagens que começaram essa história que completa 120 anos neste mês. No Minha Cidade de hoje, vamos falar de uma importante instituição cultural da nossa cidade, uma instituição centenária fundada por germânicos. Estamos falando da Sociedade Rio Branco. Sabemos que na formação do povo cachoeirense, nós temos os imigrantes alemães. Eles vieram para o nosso município em 1857, para a então colônia Santo Ângelo, que é hoje Agudo, Cerro Branco e Paraíso. Eles para lá foram levados, foram instalados e mais tarde eles vão vir para a parte da nossa cidade, no que é conhecido como Stoffelpicard, que nada mais é do que a rua Júlio de Castilhos. Estes imigrantes, ao chegarem em novos espaços, em outros lugares distantes de sua terra natal, eles vão formar comunidades, não é? Fundando instituições, sociedades para o convívio deles todos. E assim vai acontecer aqui também em Cachoeira do Sul. No local, na rua Milancras, onde hoje está localizada a S-Sul, um grupo de alemães funda uma sociedade de tiro chamada Schützenverein Eintracht, e fundando ali o primeiro estande de tiro ao alvo. Entre esses imigrantes alemães, nós vamos ter Miller, Pohlmann, Zilmer, Rother, Wilhelm. São sobrenomes destes fundadores desta sociedade. Anos mais tarde, em 1914, esses mesmos fundadores começam então a buscar um novo terreno, não é? Para construir uma nova sede para esta sociedade. E é aqui, neste local que nós estamos hoje, na rua Ernesto Alves, que eles constroem um novo prédio, exatamente neste espaço que nós temos aqui atrás, para funcionar esta sociedade alemã. Esta sociedade tem por objetivo, não é, reunir os alemães, esses descendentes dos primeiros imigrantes alemães que vieram lá para a colônia Santo Ângelo, com que objetivo? Para a confraternização, para o lazer, para a recreação. Inicialmente tiro ao alvo, tiro ao prato, mas vamos ter também sociedade de ginástica, sociedade de campo. E queremos ressaltar que não só os homens praticavam, não é, tiro e outras atividades, mas também as mulheres. É uma forma, não é, deles se reunirem e manterem vivas as raízes trazidas do seu país de origem. Em 1914, os alemães fundam a nova sede da sociedade, agora no bairro Rio Branco. Em 1917, ela passa a ser chamada de Sociedade Concórdia Atiradores. Primeira Guerra, ela é então fechada. Em 1942 vai ocorrer, não é, a Segunda Guerra Mundial. E a sociedade vai sofrer, assim como outras por este país sofreram durante a Segunda Guerra, não é? O fechamento, enfim, não podia se falar alemão, muitas coisas não são permitidas. Ela fecha novamente neste período, não é? Do ano de 1942, mas retorna em 1943, agora com os estatutos reformulados e com o nome de Sociedade Rio Branco, numa homenagem ao Barão do Rio Branco, um brasileiro, não é, historiador, diplomata e que foi extremamente importante na história dos imigrantes. Barão do Rio Branco
e a sociedade passa então a chamar-se Sociedade Rio Branco. Como já falamos, a Sociedade Rio Branco é uma sociedade centenária, não é? Ela completou agora, no dia 4 de agosto, 120 anos. Quando se comemorou o seu centenário, em 1996, o Museu Municipal organizou este livro, 100 anos de Concórdia, que conta a vida desta importante sociedade recreativa e de lazer. Também neste ano nós tivemos a visita de um grupo de atiradores da Westfália, que veio até o Brasil e ficou uma temporada aqui em Cachoeira do Sul, convivendo na Sociedade Rio Branco, hospedado, não é, junto com associados e fazendo, não é, esse intercâmbio entre Brasil e Alemanha. Depois, uma equipe, um grupo de cachoeirenses também visita este estado, não é? Também vai à Westfália, e o grupo foi liderado pela então diretora do museu, professora museóloga Lia Wilhelm, assim como outros cachoeirenses, não é? Que vai visitar, vai conhecer, vai fazer uma visita também a este grupo de atiradores. A Sociedade Rio Branco, ela iniciou como uma sociedade especificamente para imigrantes, para descendentes de imigrantes alemães. Hoje não é mais assim. É uma sociedade que congrega todo aquele que se associar, que pagar a sua mensalidade, faz parte do quadro social da sociedade. É uma sociedade bastante completa, teve o seu início, né, com um grupo de tiro, de ginástica, de canto, e hoje é uma sociedade que tem no seu espaço físico, oferece uma infinidade, uma enormidade de esportes para os seus associados. Nós temos quadras de tênis, piscina, bolão, salão de festas, enfim, um espaço bastante grande para que possa se ter lazer e entretenimento. Este foi mais um episódio de Minha Cidade, que contou hoje a história da Sociedade Rio Branco, fundada por descendentes de imigrantes alemães, esses imigrantes que fazem parte da formação do povo cachoeirense. Até o próximo episódio. A nossa Constituição Federal garante os direitos culturais aos indivíduos e às coletividades, além do direito à memória e à participação nas decisões das políticas e das manifestações culturais. A cultura é tratada expressamente também na Declaração Universal de Direitos Humanos, devido à relevância como fator de singularização da pessoa humana. No comentário de hoje, Júlio Mafuz afirma que a cultura pode ir muito além das formas apresentadas hoje para a população. Veja só. Olá, boa tarde. A NT Sul, através de seu jornal diário aqui na TV, sempre reserva um espaço importante para que se aborde os aspectos culturais de nossa cidade. Uma cidade, mesmo mediana como a nossa, tem sempre muitas demandas urgentes. Eu listaria a saúde, a questão de infraestrutura viária como prioritárias em nosso município. No entanto, a produção cultural e sua oportunização aos cidadãos, embora não elenquemos como prioritárias, são importantes sim, em especial no aprimoramento do capital intelectual local. Infelizmente, nossas atenções acabam sendo reduzidas à Feira do Livro, ao Carnaval e à Vigília. Mas acho que podemos mais, muito mais. Talvez o que falte seja um maior poder de articulação para que outras atividades sejam oportunizadas ao conjunto da população e, de preferência, sem custos diretos.
Hoje temos um conjunto muito grande de pessoas nas unidades acadêmicas locais que estão sedentas por peças de teatro, espetáculos musicais e que poderiam servir de mote para a ocupação e apropriação de espaços públicos locais, como as praças, por exemplo. Que aquele ou aquela que vença as próximas eleições seja capaz de nos proporcionar um pouco mais de cultura e divertimento para todos nós. Cultura é sim demanda popular. Falei e assino embaixo. Uma pesquisa da Anvisa aponta que o Brasil está entre os países que mais consomem medicamentos no mundo e, na maior parte das vezes, sem receita médica. Dizem que todo mundo tem um pouco de médico em si mesmo. É só aparecer uma dorzinha de cabeça, um resfriado ou até mesmo uma febre que já sabemos exatamente qual remédio tomar. Ao menos a gente pensa que sabe. Segundo uma pesquisa da Agência de Vigilância Sanitária, a Anvisa, o Brasil está entre os países que mais consomem medicamentos no mundo. E a maioria, acredite, é por automedicação. Se eu falar que não tomei, eu minto porque eu já tomei. Dor de cabeça, esses comprimidos para gripe. A gente já sabe mais ou menos qual problema a gente vai ter, acaba que toma. Para gripe, para resfriado forte, assim, a gente sempre toma, um analgésico para amenizar, o problema. Sim, já tomei. Como eu já tenho enxaqueca, então eu já tomo logo meus medicamentos, Neosaldina. A gente sempre tem dor de cabeça, escuta o que a mãe sempre falou de criança, dava umas gotinhas de dipirona, você toma, mas sempre passou, nunca tive nenhuma complicação por causa disso não. Esta farmacêutica traz um alerta para todas as pessoas que usam qualquer tipo de medicamento sem a orientação médica. Que elas podem ir desde uma simples alergia pelo corpo, cutânea, ou agravações comprometendo rim, fígado, que a gente chama que é a hepatite medicamentosa, que ela é fatal. Alterações de pressão, sintomas que podem ir desde leves até graves, e que podem levar a óbito. Só para você ter uma ideia da gravidade do problema, em 2012, 8.000 mortes foram registradas por consequência da automedicação. E nos últimos 5 anos foram mais de 60.000 internações. O uso irracional de medicamento é considerado, sim, um caso de saúde pública, um problema de saúde pública, sim, em decorrência dos grandes índices de intoxicação com medicação. Em relação à publicidade, os remédios que exigem receita e os controlados têm publicação restrita apenas para profissionais de saúde e publicações especializadas. Já os medicamentos de venda livre têm como público-alvo a população em geral e sempre deve trazer aquela informação já conhecida de todos nós. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Mas por que será mesmo que o brasileiro tem tanto esse costume de se automedicar? São fatores desde culturais, aqueles medicamentos que as pessoas pensam, ou acham que vai resolver os problemas dele, e os problemas assim imediatos. Nós temos também os problemas da dificuldade em procurar um medicamento ou o serviço médico, as UBSs, o atendimento hospitalar. Muitas vezes o paciente tem essa dificuldade, então eles têm na farmácia um recurso que é a medicação, muitas vezes, o que são os MIPs, de isentos de prescrição farmacêutica, e o farmacêutico para orientá-los. Muitas vezes o problema começa numa ida à farmácia, onde a pessoa sai com alguns tipos de medicamentos, mesmo sem apresentar receita médica. Por isso a importância de um farmacêutico formado em cada farmácia. Afinal, esse é um direito seu como cidadão. O farmacêutico ele está na farmácia para cumprir uma legislação, a legislação 13021, que estabelece que toda farmácia tem que ter farmacêutico no seu período integral. Ele vai cuidar do paciente no seu tratamento farmacoterapêutico, garantindo que ele tome o medicamento certo, a quantidade certa e a hora certa e com segurança. É importante que o consumidor esteja atento ao tipo de remédio que ele está levando para casa, e essa informação geralmente ele encontra na caixa do produto. Isso quer dizer, por exemplo, se o medicamento precisa ou não de prescrição médica. Os medicamentos eles têm tarja vermelha, e tarja preta, tá? Os medicamentos com tarja vermelha são medicamentos que têm que ser vendidos com prescrição médica, mas não necessariamente retenção da receita. Mas tem medicamentos de tarja vermelha que vêm com a restrição da receita.
Um exemplo são antidepressivos, por exemplo, né? Alguns antidepressivos têm que reter a receita, a tarja vermelha precisa reter a receita. E os antibióticos também se enquadram nessa família aí de medicamentos que precisam ser retidos a receita hoje, tá? Não era até anteriormente, mas de 2010 para cá precisa de retenção da receita. Existem medicamentos de tarja negra, tarja preta, né? Que são os ansiolíticos normalmente, são medicamentos que essa tarja preta indica normalmente uma dependência, né? Normalmente é isso. Ele indica uma dependência química, física, então precisa da receita e é exclusivo para a tarja preta. Indica o grau de ação do medicamento do sistema nervoso central. Inclusive tem o sem tarja, tá? Que a gente pode considerar que são autosserviço e o farmacêutico pode prescrever. E se para cada remédio existe uma tarja diferente, para levá-lo para casa você também vai precisar de receitas diferentes. Tem a receita azul, né? A receita azul, que ela tem a receita azul normal, que é a B, tá? Indica os medicamentos de tarja preta. Vou dar um exemplo, um ansiolítico, um diazepam, que normalmente é conhecido, né? Um diazepam Lexotan é receita azul. Tem a receita azul B1, que é para medicamentos para emagrecer, dessa categoria tem a sibutramina, né? E tem os medicamentos de receita branca, que é a primeira via normalmente que a gente retém, a segunda fica com o paciente. E o antibiótico é o contrário, a segunda via fica com a farmácia e a primeira via com o paciente. A 8ª Coordenadoria Regional de Saúde está realizando um curso de qualificação para condução e manejo dos momentos de crise, como surtos, suicídios e agitação psicomotora. A repórter Gabriela Belo conversou com o coordenador regional de Educação e Saúde Coletiva. Veja os detalhes dessa capacitação. Cachoeira do Sul começou a capacitar esta terça-feira 40 profissionais, entre eles enfermeiros, técnicos em enfermagem e motoristas. Do meu lado, o coordenador Francisco Bastos para falar como que foi essa capacitação, como que está sendo, na verdade, que começou durante a manhã. Boa tarde. Boa tarde. A 8ª Coordenadoria Regional de Saúde, com recursos do SUS, começou a capacitação de 40 profissionais, né, dentre esses que tu já citaste, dos municípios de Cachoeira do Sul e de Caçapava do Sul, para atuarem, né, nas ações de manejo em saúde mental, naquelas situações de surto, de tentativa de suicídio e agitação psicomotora. Na verdade, é uma capacitação que leva aí até o final deste ano. São 64 horas, ela tem a caracterização, ou a característica, esse tipo de capacitação, de ser feita também uma parte em serviço. Então, há uma intervenção no serviço onde esses profissionais estão atuando. E eles, cada um tem que fazer, né, o que se identifica como dispersão, um trabalho lá nesse local e depois que será apresentado no seminário, ao final do curso que vai acontecer no final deste ano. Locais estes que são os hospitais, as unidades de saúde ou o próprio SAMU, que são onde essas pessoas trabalham. Exatamente. São os locais, nós temos os hospitais, nós temos as emergências, nós temos as unidades básicas de saúde e o SAMU, que é onde, como tu bem disseste, são locais, né, em que essas situações comumente acontecem. Geralmente as pessoas estão em surto, os profissionais precisam atender essas pessoas e é realmente como conduzir, como trabalhar e como atendê-las. Exatamente, porque o que nós temos, né, é uma especialização. Nós temos setores onde, por exemplo, o pessoal que atua nos CAPs, que estão aqui também conosco, eles já têm uma certa especialização. Mas sempre a ação, primeiro, a porta de entrada é numa emergência, no SAMU ou numa unidade básica de saúde que nem sempre tem essa qualificação para o manejo, tem o conhecimento. Então, a proposta desse curso é justamente de qualificar esses profissionais para esse primeiro atendimento. E nesta quarta-feira, então, é a vez de Arroio do Tigre começar a capacitar aí outros 40 profissionais. Exatamente, em Arroio do Tigre nós teremos aí mesmos conteúdos, né, o mesmo encaminhamento, só que daí envolvendo profissionais destas mesmas áreas, instituições, só que da região da Serra, tendo como sede o município de Arroio do Tigre. Por que da capacitação? Havia uma necessidade nesses locais de trabalho desses profissionais? Sempre quando se faz a construção de um curso, nós temos referências, né, que são demandas que são colocadas. E isso surgiu nas discussões que se tem aqui na 8ª Coordenadoria, com os técnicos dos municípios e dessas instituições e desses serviços, e também de um seminário regional que nós fizemos em 2015, que trabalhou com a questão da integração ensino-serviço.
E isto foi levantado como uma das carências. Em cima disso, houve, né, o projeto, foi feito o projeto, e desta maneira estamos colocando mesmo em execução. Seleção destes profissionais que aqui estão no dia de hoje? A seleção foi feita por uma distribuição proporcional ao número de habitantes de serviços. E aí, tendo como condição para participar, ser trabalhador do SUS, né, e estar vinculado a um desses serviços. Seja SAMU, seja hospital, e aí se fez essa distribuição, como eu já disse, proporcional à população. Muito obrigada pelas informações, coordenador. Muito obrigado. Obrigado. Darcy, então essas foram as informações do coordenador Francisco Bastos, aqui da 8ª Coordenadoria Regional de Saúde. Voltamos contigo no estúdio. Tá certo. Obrigada, Gabi. O NT Sul desta quarta termina agora. Mais informações às 7 da noite no Jornal da Novo Tempo. Uma ótima tarde para você. Tchau. Venho vindo das Campinas, deste Rio Grande de Deus.